aqui mais uma vez para mais uma aula de álgebra B, a letra B. E hoje, continuando ainda com a ideia de alguns exemplos, né? A gente continua no capítulo 2 e mais uns exemplos. Vamos lá então para a nossa telinha para ver o que a gente tem ali. Então, alguns anéis especiais, né? A gente já falou da aula passada do anéis de funções. Agora a gente vai falar dos anéis de matriz, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, bem direitinho para poder usar e representar bem, trabalhar com esse anel, é saber como é que a gente escreve uma matriz, né? Ou o espaço das matrizes. Então a gente vai fazer o seguinte, mesma história do capítulo anterior, que era do anéis de funções, onde a gente definia o conjunto dos anéis de funções sobre o anel A, né? Ou seja, ela ia do domínio X em A, e aí a gente usava todas as propriedades que o A tinha, que era a imagem da função, para falar desse conjunto de anéis de funções. Agora a gente vai falar a mesma coisa da matriz. Só que agora sim, os elementos das matrizes é que pertencem ao anel A. Então, seja A um anel, eu sempre vou falar de soma e produto, mas a operação é duas operações, né? Já sabem disso. A gente comumente chama de soma e produto, para ficar mais fácil de falar. Muito bem, então ali, ó, seja A mais ponto o anel e n pertencentes naturais, n maior ou igual a 1, denote por Mn de A o conjunto das matrizes quadradas de ordem n. Então, são só matrizes quadradas e de ordem n. Tá certo? Porque senão eu não posso somar, né? Se não for da mesma ordem, e a gente pega a quadrada para depois poder fazer a modificação se não se preocupar. Mas poderia pegar os conjuntos? Poderia, mas esse aí já vai nos dar um monte de exemplos. É uma quantidade de exemplos bem interessante. Então, olha só o conjunto das matrizes. Mn de A é o conjunto das matrizes A1, A, I, 1, 2, 3, N, né? Ali a linha da matriz. Né? Então, a gente observa ali a linha da matriz, a primeira linha, a segunda linha e a enésima linha. Tá? Cada elemento desse pertence ao anel A. Então, a gente diz que cada elemento desse, qual deles? Qualquer um. Um A, I, J. O I qualquer, o J qualquer, claro que é de 1 a N, os dois, tanto o I quanto o J. Tá? Pertencente a A. Então, o A é o anel, e eu quero então agora, esse é meu trabalho, mostrar que esse conjunto aqui, dessas matrizes é um anel. Olha aqui a proposição que tem embaixo. Ó. Com as notações acima, temos que o conjunto das matrizes com soma e produto é anel. Opa! Quem é essa soma e esse produto aqui? Isso, nós temos que definir a soma e o produto nas matrizes, senão eu não posso trabalhar. Essa soma e produto aqui é dentro do A, né, do conjunto A. Agora é dentro da matriz, tá certo? Então uma coisa é somar matriz, outra coisa é somar elementos de matriz. Né? A gente usa a mesma notação, é uma notação, a gente pensa, na verdade eu acho que isso é um problema, mas a gente subentende isso, né? Generaliza e absorve. E a segunda coisa que a gente teria que provar é que se o conjunto das matrizes, o anel A tem unidade, então o conjunto das matrizes também teria essa unidade. Tá? Então, antes de começar a demonstrar esse fato, que é o que a gente vai fazer hoje, né, nesta aula, a gente vai olhar bem direitinho o que é esse conjunto A. Então é o seguinte, se o n for igual a 1, o que é uma matriz 1 por 1? É o próprio elemento, né? Então, na verdade, quando n é igual a 1, o próprio Mn de A se confunde com A. Então não temos interesse nesse fato, que a gente já sabe as propriedades de A. A gente quer saber as propriedades de Mn de A. Então por isso que a gente vai falar sempre quando n maior ou igual a 2. É o que nos interessa. Tá? Então ali, para simplificar, a escrita é comum denotar a matriz X por... agora sim, essa notação da matriz, uma matriz qualquer desse conjunto aqui, ó. Então X é uma matriz desse conjunto do Mn de A. Tá? A gente vai representar dessa forma aqui. É uma forma simplificada de ficar escrevendo toda essa matriz aqui dessa forma, eu escrevo isso aqui. Tá? Então, quando eu estiver escrevendo dentro do colchete do x e j, subentendo que eu estou falando do x11, x12, pontinho, x1n, x21, estou falando dessa matriz aqui. Tá? Interessante. Claro que o i e o j sempre vão variar de um n. O i, que significa linha, eu tenho uma linha, duas linhas, n linhas. Então, o i, que é o primeiro índice, vai variar de 1 até n, dizendo que eu tenho n linhas.
O J vai variar de 1 até N, é o segundo, o J é o segundo, para dizer a quantidade de colunas. Então, I e J é linha, coluna. Poderia ser, em vez de você colocar I e J, botar LC. Pode ser, sem problema. É que é comum já I e J já, né? Uma notação muito usada. Quando é que duas matrizes são iguais? Tudo isso você já sabe, eu só estou relembrando. Quando é que duas matrizes são iguais? Então, duas matrizes são iguais quando elas são iguais elemento a elemento nas suas devidas posições. Então, a gente escreve aqui, ó, está escrito aqui embaixo, ó. A matriz X é igual a matriz Y se X e J, C e somente C, X e J é igual a Y e J. Para qualquer I e J. Tá? É isso aí. Claro que aqui a matriz X é o X e J e o Y é o Y e J. Entendeu? É isso aí. Muito bem. Exemplo de matriz. Continuamos com a mesma história, né? Ó, então agora nós vamos definir a operação de soma e produto nas matrizes. Certo? Soma e produto nas matrizes. Eu quero saber como é que eu somo matrizes, como é que eu multiplico matrizes. Somar matrizes, está aqui a soma. Como é que eu vou somar duas matrizes? Então, a matriz X é o X e J, e a matriz Y, Y e J. Como é que eu vou somar a matriz X com a matriz Y? Quanto é que é X mais Y? Esse sinal de mais aqui, é esse aqui que eu estava falando para vocês. Esse sinal de mais aqui, também a gente usa o mais, mas não é o mesmo mais lá do A. Não é o mesmo. É o mais entre matrizes. Lá é o mais entre elementos do A. É diferente. Agora, quando eu saio, ó, esse mais aqui entre matrizes, esse aqui entre matrizes, esse maisinho aqui, agora esse aqui é o do A. Tá entendendo? Tá, então esse mais aqui é o da matrizes, e eu uso, né, o outro mais para poder fazer a soma. Então, X mais Y é somar elemento a elemento, né, da matriz, das duas matrizes. E a produto? O produto é um pouquinho diferente. Vai dar uma matriz um pouquinho mais complicada de fazer, mas vamos fazer um exemplo aqui para esclarecer, só para relembrar. Todo mundo sabe multiplicar matriz, né? Então, x vezes y vai ser uma matriz Z, e sim, cada elemento Z e J dessa matriz, do produto, ela é um somatório. Lembra que a gente multiplica a linha pela coluna? Então, multiplicar a linha pela coluna, né? Sempre fazendo isso aí. Então, vamos fazer um exemplo aqui na nossa tela do documento, para ficar mais claro como é que eu faço esse produto. Então eu vou pegar duas matrizes, eu vou escrever genericamente aqui as matrizes, só para a gente lembrar como é que era. Então eu tinha uma matriz aqui, A11, A12, A13, A1N. Vou escrever aqui só para a gente relembrar, tá? A21, A22, A23, A2N. Tá? Só para lembrar, não é para ficar achando que vão ser tudo aqui. Aqui, ó, vou escrever a linha I, vamos escrever a linha I. AI1, AI2, AI3, certo? AIN. E pontinhos aqui o AN1, né? O AN2, o AN3, pontinhos o ANN. Eu sempre recomendo, quando a gente vai estudar matriz, tu escrever essa matriz aqui. É importante tu escrever essa matriz aqui, muito importante. E aí eu vou multiplicar por uma matriz B. Ó, B11, B12, B1N. Pontinhos, vou fazer... não, aqui eu vou fazer diferente. B21, B22, B2N. E aqui o BN1, BN2, BNN. Eu vou fazer a coluna J aqui, ó. Fazer a coluna J. Como é que seria? Seria o B1J, B2J, pontinhos, B e o quê? NJ, é o último, né? Tá certo, ó? O que é multiplicar a matriz? É multiplicar linha por coluna. Então, vamos fazer isso aqui, ó. É multiplicar essa linha. Esse vai dar que elemento? Esse, ó. Se eu multiplicar a linha I pela coluna J, vai dar o elemento lá que a gente tinha escrito lá, lembra? O elemento, acho que a gente escreveu, deixa eu só ver aqui. A gente chamou de Z e J. Isso, Z e J. Esse elemento aqui. Como é que eu vou escrever esse elemento Z e J? Como é que vai ser? Bom, então vamos escrever aqui, ó. É esse vezes aquele, então é o AI1
V1J mais o AI2 V2J mais o AI3 V3J mais pontinhos mais o AIN VNJ. Estão vendo como é que é? Pontinho a pontinho. Estou fazendo todos. Por quê? Porque lembra que era um somatório? Agora sim, ó. Então, este elemento, o elemento aqui vai dar a matriz Z. Não dá para ver direito essa caneta, não. Vamos pegar essa caneta. Aqui eu vou fazer a matriz Z. Quem é a matriz Z? Então, a matriz Z é cada linha e coluna. Então, o elemento Z e J está aqui, ó. Z e J. Esse elemento aqui. Não é o Z1. O Z1 é a primeira linha pela primeira coluna. Né? O Z12 é a primeira linha pela segunda coluna. E assim por diante. Eu estou falando do elemento Z e J. O elemento que está aqui. Então é a linha I pela coluna J. Está aqui. E isso aqui realmente é o somatório, aquele que era o K variando de 1. O K é o elemento que está aqui no meio, ó, variando de 1 até N. Né? O A é o I. Ó, o que varia aqui, gente, ó, a gente tem que ver o que varia. Ó, aqui tem... Aqui é 1, ó. A e 1. O B1. 2, B2. 3, B3. N. São só esses índices que estão variando. Então esse eu vou botar aqui. Então esse é o K. É o que está variando, ó. O que está variando é o primeiro. O I e o J são sempre iguais, ó. I, J. Então esse tu não mexe, tá entendendo como é que faz? Então é fácil chegar nesse somatório aqui. Entenderam como é que é, ó? Eu olhei, variou esse é o do meio. Então, é o do meio. Por isso que o número de linhas de uma tem que ser igual ao número de colunas da outra. Lembra dessa propriedade? Que para mim, por multiplicar a matriz, eu tinha que ter o número de linhas de uma igual ao número de colunas da outra. Então é só isso aí. É só para você lembrar dessas operações aí. Não tem muito problema com isso aí. Tá? Vamos voltar lá para a nossa telinha. Então, olha ali. Vamos voltar para a proposição e mostrar agora realmente o que a gente tem que mostrar, que é mostrar que o M da matriz é um anel. Tá? Então, como é que nós vamos mostrar isso aí? Nós temos que mostrar aqueles 6 axiomas, né? Para mostrar esse anel. Os 6 axiomas nós temos que mostrar. Tá certo? Então, nos 6 axiomas, a gente vai fazer alguns, não vamos fazer todos, porque uns dão muita continha e aqui fica até ruim da gente fazer essas continhas todas. Mas alguns vocês fazem em casa depois, né? Não tem, acho que, tantos problemas em vocês fazerem essas operações aí. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que deixar claro é o seguinte: eu não vou fazer para todos para todo o N, o N só pode igual a 2, que é interessante, se bem que a gente não vai dizer aqui, mas é isso aí. E eu vou pegar 3 matrizes já, vou dizer como é que essas 3 matrizes vão ser escritas e vamos usar essas até o fim. Tá? Claro que quando chegar o elemento neutro e o elemento simétrico, a gente vai usar aqui se for necessário. Então olha aqui, ó, eu vou chamar a matriz X de X de J, Y de YJ e Z de Z e J. Beleza? Então, dado que eu tenho essas 3 matrizes, vamos começar a provar as propriedades. Como é que nós vamos fazer? Vamos lá para o nosso termo de documentos e agora nós vamos escrever os 6 axiomas. O primeiro axioma que a gente tem que provar, vocês lembram qual é? Primeiro axioma, vamos lá. Primeiro axioma é então, axioma 1. É a comutatividade. Comutatividade. O que significa isso? Que x mais y, por exemplo, é igual a y mais x. Eu peguei x mais y, eu poderia ter pego outra coisa, né? Eu peguei, podia ser o xz e zx. xy é igual a y mais x. Como é que eu mostro isso aí? Bom, vamos partir de algum lugar. Como a gente sabe que não é tão complicado, então x mais y, o que vai ser? Vou pegar agora a representação da matriz, que é o x e j, mais o y e j. Aqui você tem que saber o seguinte, ó, aqui eu tenho mais, esse mais aqui é nas matrizes. Esse mais que eu estou falando, aqui ó, aqui é a matriz, aqui é a matriz. Como é que é a definição de soma de matriz? Isso aqui é na matriz, esse mais ainda é a matriz, que eu não mudei nada, só mudei para você ver. Agora, esse soma aqui, sim, é a mesma coisa que somar elemento a elemento.
somar o x e j mais o y e j. Agora sim, esse mais aqui, ó, é em A. Eu estou em A aqui. O A é anel, não é? Bom, se o A é anel, vale a comutatividade em A. Então, por fato do A ser anel, eu posso escrever y e j mais x e j. Pronto. Foi aqui que eu usei a definição. E agora aplico a definição de soma de matriz ao contrário. Então, fica y e j mais x e j. Ó, aqui eu voltei para a matriz, para o anel da matriz. Aqui eu estou em A. Aqui eu já não estou em N de A. Tá? Muito bem. E o que é isso aqui? Isso aqui é igual a y mais x. Então, o primeiro axioma está provado. O primeiro axioma está provado. Tá? Vamos fazer a próxima. Próximo axioma. Como é que é o próximo axioma? O 2. O que é o axioma 2? Vamos lá. O axioma 2 é a associatividade. Lembra? X mais y mais z é igual a x mais y mais z. É isso aí que a gente tem que provar. Isso aí é associatividade. Então, tranquilo, vamos lá, vamos sair daqui e vamos chegar lá. Então, x mais y mais z é igual, vou passar para a notação de matriz, mais, né, não muda nada. Depois, se vocês quiserem ver a escrita direitinho, pega o material lá, né, sem problema nenhum aqui. É mais complicado, porque a caneta tem a ponta muito grossa, mas dá para escrever aqui, vou escrever o que for possível aqui. Vou botar a igualdade aqui, não ficaria bonito, o certo seria botar embaixo, mas vou colocar aqui para poder escrever. Então, o que fixa aqui? Aqui, eu ainda continuo escrevendo o x e j. É só fazer passo a passo, tá, gente? E aqui eu já faço a operação. Ó, então, mais o y e j mais o z e j. Ó, observe que aqui, gente, ó, aqui eu estou nessa matriz e agora já tenho uma outra matriz que é a soma. Essa aqui é a matriz soma, tá? Agora eu vou fazer outra coisa. Agora eu vou somar essas duas matrizes. Vou fazer uma representação só. Olha só que interessante. Ó, saí do espaço das matrizes e entrei no espaço do A. Aqui eu estou na matriz, aqui eu estou na matriz, aqui eu estou em matriz, essa soma é matriz, essa não. Essa soma matriz é em A. Ó, agora eu estou todo em A. Em A vale a associatividade, posso trocar isso aqui como quiser. Então fica assim. Ficaria o x e j mais... Opa, é o contrário aqui, né? Já vou, ó, y e j, já vou fazer aqui, mais z e j. Troquei tudo aqui, né? Mas é só passar o parênteses para cá, porque aqui eu estou em A. Estou em A. Em A vale a associatividade. E agora aqui eu vou separando como eu queria fazer. Ó. Estão vendo? É só fazer passo a passo. Posso, porque agora essa aqui é a definição de soma de matriz, é somar duas matrizes. Então eu peguei essa matriz aqui, somei com essa aqui, ó. Então essa aqui é uma matriz, essa aqui é outra matriz. Aqui dentro dessa matriz eu posso separar em duas, tudo bem. E é o que eu vou fazer. Então x e j mais y e j mais z e j, tranquilo. E isso aqui sim que é igual à soma da matriz, que é x mais y mais z. Pronto, que é o que eu queria provar, tá certo? Então até aí não tem problema nenhum, tá? Vamos para o terceiro axioma. Vamos lá, terceiro axioma. São 6, né, gente? São 6 axiomas. Vamos para o terceiro. O que era o terceiro axioma? Alguém lembra? Será que alguém lembra? Isso aqui. Isso, existência desse carinha aí. Quem é esse cara? Neutro. A gente chama de zero, né? O neutro da soma. Quem será o neutro nas matrizes? O que somado com uma matriz qualquer continua dando a matriz qualquer? Isso, quem pensou na matriz nula, pensou certo. Então eu vou chamar de E a matriz formada só por zeros. Vou chamar de zero, tá? Essa matriz pertence a A, porque o zero está em A, então ela pertence a A, sem problema nenhum. E agora, não precisa fazer muita conta, é só imaginar que se tu pegar uma matriz qualquer X e somar com E, isso aqui daria
né? Ó, o x e j mais o 0 e j, vou deixar 0, que é igual a x e j mais 0, que é igual a x e j, que é igual a x. Pronto. Ele é o elemento neutro à direita, posso fazer o elemento neutro à esquerda, e aí está aprovado então o elemento neutro. Isso é tranquilo. Propriedade de 4, o que é? O que é o 4? Depois do neutro vem simétrico, isso mesmo, simétrico. O que é simétrico? O simétrico é o seguinte, dado que eu tenho dado uma matriz X, a pergunta é, existe Y ou uma outra matriz, vou chamar de X barra aqui. Existe um X barra tal que X mais o X barra é igual a matriz nula? Essa é a pergunta. Matriz nula porque é o elemento neutro, né? Isso. Será que é? Tem na soma? Claro, né? É o menos X. Então, quem lembrou do menos X, lembrou certo exatamente isso aí. Como é que eu vou escrever o menos X? Então, menos X é igual a matriz formada pelo menos X de J. É isso aí mesmo. Perfeito. E claro que eu não preciso somar, fazer as contas, vou só mostrar aqui, mas é assim, ó. Então, X menos X ou mais menos X, aí é a questão de notação de vocês. Eu prefiro até essa notação aqui, tá? Então, isso aqui vai ser o X e J mais menos X e J, tá certo? E aí você coloca isso aqui na mesma coisa, menos X e J. E aqui, como eu estou em A e lá tem o simétrico, isso aqui dá o 0 e acabou a minha conta, tá certo? Que é igual a nossa matriz Z que eu chamei. Então, existe o elemento simétrico da soma, sem problema algum. Qual é a outra proposição? Depois da quarta vem a quinta. O que era a quinta mesmo? Como é que era a quinta mesmo? Como é que é a quinta? Como é que era a quinta? É aquela que a gente não vai fazer, mas vamos colocar só para vocês lembrar. Isso é a associatividade do produto. Perfeito. Tá? Essa eu não vou fazer, dá muito trabalho, muitas contas. É tarefa. Vamos fazer esse monte de continha aqui. É produto, né? Um monte de continha. Eu vou começar a fazer uma outra, que eu vou fazer essa aqui, ó, 6. Que esse dá trabalho também, vamos só começar um pouquinho. Que é a distributiva. Lembra como é que é a distributiva? Distributiva sim, vou fazer só um lado também, depois vocês fazem o outro, tá? Ó, isso aqui é igual a isso aqui mais isso aqui. Como é que eu provo isso aí? Alguém tem uma ideia? Ó, pessoal, é sempre bom vocês dar uma paradinha na fita aí, na aula, e tentarem fazer. Depois só continuem escutando, tá? Sempre bom, né? Tentar fazer sozinho para descobrir onde é que está o problema. Então essa aqui é a distributiva. Como é que eu faço a distributiva? Bom, sair daqui, chega lá, vamos tentar fazer dessa forma aí. Se bem que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pouco dessas contas, depois a gente faz o conjunto para ver se realmente é a mesma coisa, tá? Então vamos fazer isso aí. Então assim, x multiplica y mais z, o que é isso aqui? Bom, é x e j vezes y e j mais z e j. Beleza? Perfeito. E isso aqui então é igual. Vamos só escrever um pouco mais separado aqui junto, aqui juntar esses dois já, então ficaria x e j que multiplica a matriz, que é a soma das duas. Então aqui eu tenho a matriz, uma matriz A, né? Uma matriz B, certo? Uma matriz e outra matriz. Produto dessa matriz com outra matriz, o que vai dar? Vamos chamar esse produto de uma matriz, eu ia chamar de Z, mas estava aqui Z, vou chamar de A então. Vou dizer que é um A e J. Isso. Então o A e J é o produto de matriz. Quem é o A e J? Quem é cada elemento? Lembra como é que era o elemento do produto? Ó, então, A e J. Vamos escrever esse A e J. É um somatório. Somatório K de 1 até N. Era o primeiro elemento, lembra? X e K. Isso. O X e K continua sendo X e K. Mas quem é o YKJ?
que era o YKJ no produto. Agora o nosso Y aqui é 2, né? Então vamos colocar entre parênteses para não errar. Seria aquele KJ. Quem é o KJ? Então é o YKJ mais o ZKJ. Isso mesmo. É isso aí. Tá? É isso aí. Então eu estou agora, saí da linguagem de matrizes, que estava ali, linguagem de matrizes, e agora eu passei para o anel A. Estou em A. Estou no anel A aqui, ó. Se eu estou no anel A, então eu posso fazer distributivo. Não posso? Posso. Então isso aqui o que é? Somatório de K de 1 até N, e eu vou fazer distributiva nesse somatório. X e K, Y, KJ, mais X e K, Z, KJ. Fiz a distributiva aqui no anel A. Bom, somatório de uma soma é a mesma coisa que somatório desse, mais somatório desse. Então vamos escrever isso aqui na outra folhinha. Vamos lá. Então continuando, né? Continuando, vamos colocar ali para a gente não se perder. Ó, é igual somatório de K de 1 até N de X e K, Y, KJ. Mais outro somatório de K de 1 até N, que vou separar as somas em duas somatórios. Né? Posso, claro, sem problema. E K, ZKJ. Propriedade de cálculo lá que vocês devem ter estudado já. Tá? Quem é isso aqui? Quem é isso aqui? Agora, se vocês lembrarem como é que eu cheguei, quem é isso aqui, quem é isso aqui, vamos fazer aqui embaixo então, já que vocês não conseguem lembrar direto, porque realmente é complicado ver o inverso. Eu vou fazer, eu já sei que isso aqui vai ter o XY, isso aqui o XZ. Então vamos escrever quem seria o XY mais o XZ, para ver se dá a mesma coisa que isso aqui em cima. Tá? Então isso aqui seria o XIJ, YIJ, mais XIJ vezes GIJ. Tá? Beleza? Tá. Quem é isso aqui? Vou chamar isso aqui de um BIJ. Quem é isso aqui? Vou chamar isso aqui de um CIJ. Tá? Depois a gente mostra ali aquele negócio novo pra gente lembrar. Bom, tá aqui em cima, né? Tá aqui, ó. Depois a gente... Vamos escrever mais um pouco aqui. Tá, então, quem é o BIJ? O BIJ tem que ser aquilo ali. Se o BIJ for aquilo ali, tá feito. Quem é o BJ? Somatório de K, de 1 até N, do primeiro. Então, X e K. Perfeito? Perfeito. O segundo contrário, Y, KJ. Ó, fechou. Então, esse é igual àquele lá. Então, aquele ali é, aquele somatório é o X vezes Y. Tá lá. Agora, vamos ver quem é o CIJ. Somatório, K de 1 até N, do primeiro, X e K, do segundo, Z, KJ. Opa, quero que eu tenha lá. Então, ó, isso aqui é o segundo. Tá feito. Com isso aqui, fica provado então que eu comecei lá de... lembra como é que eu comecei? Vou mostrar aqui, ó. Eu comecei de X que multiplicava Y mais Z. E cheguei em XY mais XZ. Que era exatamente o que eu queria fazer, que era distributivo. Certo? Então é isso aí. Está feito aqui a prova. Façam, eu recomendo que vocês peguem o lápis e façam todas as pontinhas aí para ter certeza que aprendeu a escrever essa forma de matriz aí. Vamos voltar lá para a nossa tela. Então ali na nossa tela está escrito ali o seguinte. Se o A tem unidade, então o anel das matrizes vai ter unidade. Agora eu já posso falar em anel de matrizes. Vocês viram que eu já mudei a forma de falar? Legal, né? Então olha só. Até agora eu não sabia se o M de A é um anel. Agora eu já sei que é um anel. Tá? Agora eu quero uma coisinha um pouco além. Lembra? Sempre quer um pouquinho mais. Se o A tem unidade, o anel de A vai ter unidade? O que significa fazer isso aí? Vamos fazer as contas então. Vamos lá, vamos fazer mais uns continhos para ver se realmente tem unidade. Vamos lá, nossa tela. Vamos lá. Então é o seguinte. Qual seria a unidade? O que significa ter unidade? O que é unidade? Nas matrizes. O que é unidade no anel A primeiro? Em A o que seria? É o 1, né? Unidade é 1, lembra? Ou seja, se eu pegar um elementinho lá, x vezes 1, é igual a x. Isso é unidade. Certo? Certo.
O que seria nas matrizes? No MN de A, unidade. Eu vou chamar aqui, seria uma matriz do tipo I, chame de I, tal que qualquer matriz X vezes esse I desce o X. Você já deve estar se perguntando, mas essa matriz aí não é identidade? Isso. Então, realmente, nós temos. Qual é a matriz? Matriz de identidade. Como é que eu escrevo essa matriz de identidade aqui? Quem é o I? O I é a matriz aquela que tem 1 na diagonal principal, lembra? E essa é a matriz de identidade. Isso. Então, tudo bem. Tá, mas vocês sabem mostrar pra mim que isso aqui é verdade? Vocês sabem mostrar isso aqui pra mim? Se eu pedir vocês numa prova aí, pessoal, eu quero que vocês façam as contas mostrando que x é igual a x. Como é que vocês fazem isso? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro vamos escrever direito as coisas para vocês saberem responder. Como é que eu posso escrever essa matriz aqui? Eu vou dizer que essa matriz aqui é uma matriz do tipo A e J, só para poder escrever, onde? Agora quem é o A e J? Então, o A e J é igual a 1 se o I é igual a J. E o A e J é igual a 0 se o I é diferente de J. Então, isso aqui vocês têm que saber. Então, essas duas coisinhas vocês têm que saber. Tá? Tenho certeza. Tá sabendo escrever o I? Ótimo. Agora a gente já pode fazer o produto. Tá? Se eu já sei escrever o I, agora eu vou fazer o produto. Então vamos fazer o produto. Que produto? Eu falei para vocês que eu queria que vocês fizessem para mim o x vezes i. Como é que seria então? Então é x i j vezes a i j. Eu poderia ter colocado i e j, mas fica estranho, eu coloquei a e j, mas poderia ter sido um i aqui, tá, pessoal? Sem problema algum. Tá bom? Chamei dessa forma só para ser a anotação que o livro usa. Muito bem, como é que eu faço isso aqui? Isso aqui eu vou chamar de uma matriz b e j. Vamos ver quem é b e j? Eu sei que tem que ser igual ao x, mas vamos mostrar. Vamos ver se o b e j é igual ao x e j. Vamos lá. Quem seria b e j? A gente já está meio cansado de fazer esse negócio aqui, porque já é várias vezes que eu escrevo o produto. Né? Então é o somatório, k de 1 até n. Quem é o b e j? É o x e k vezes a kj. Isso você já sabe fazer. Isso. Somatório. Agora sim, agora nós vamos ter que ver quem é que é isso aqui, porque isso aqui vai ter que ser igual, eu já sei, né? Ó. Essa soma toda tem que ser quem? X e J. A gente já sabe. Senão não está certo. A gente lembra lá quando a gente fazia o produto. Agora eu quero mostrar genericamente. Como é que eu faço isso aqui? Então eu tenho que mostrar que o BJ é igual a X e J. Como é que eu vou fazer? Então nós vamos fazer de duas formas. Vamos pensar no K. Se o K é diferente de J, quanto é que vale o A KJ? Vamos lá. Para K diferente de J, quanto é que vale o A KJ? Vamos lá. Ver se vocês lembram como é que eu defini. Agora vamos lá ver como é que eu defini a matriz A. Opa. A e J. O A e J é igual a 1 se o I é igual a J. O A e J é igual a 0 se o I diferente de J. Opa, como é que eu tinha escrito aqui? A KJ. K diferente de J. Então quanto é que vale isso aqui? 0. Isso. Vale 0. Então todos os K diferentes de J vai ser 0. X e K vezes 0 é 0. Então quando K é diferente de J é 0. E quando K é igual a J? Quem é o A KJ? Bom, aí é o A I, o AJJ, o AKK, que é 1. Isso, então ficaria X e K, ou X e J, igual a 1. Aliás, o A, JJ igual a 1, e aqui seria o X e J. Então ficaria, esse somatório todo ficaria o seguinte, ó. Ficaria. Vamos fazer só uma continha aqui, vamos fazer só uma continha aqui, ó. Só pra vocês verem melhor. XI 1 A1 J mais XI2 A2J. Continho. É isso que eu quero dizer para vocês. Né? O AI1 e J. Isso aqui, ó. Então, se o K é diferente de J, aqui é 1, né? 1,
2. A diferença de J? 0. Então ficou 0 isso aqui. A diferença de J? 0. Onde é que ele só vai ser igual a 1 no A quando K é igual a J? Então o que vai sobrar aqui? Vai sobrar o X de J vezes 1, que é igual a X de J. Opa, era exatamente o que eu queria. Tá? Então, tem que fazer essas continhas para ver, se situar bem onde é que está esses valores. Ok? Então é isso aqui. Então realmente existe a unidade, e eu posso então dizer que ele é um anel que tem unidade. Ok? Vamos lá para a nossa caminho. Vamos lá. Então olha só ali. O anel M de A não é comutativo em muitos casos. Sobre a comutatividade, esqueci. Então a gente já falou que se ele tem unidade, então o anel M de A também tem unidade. Agora eu quero saber se ele é comutativo. Comutatividade significa o seguinte: x vezes y igual a y vezes x. Bom, a gente já sabe que matriz não funciona isso. Então aqui até coloquei aqui o exemplo genérico. Se tu pegar ali, pegar ali o x, colocar os dois primeiros da linha, 1, e pegar o y, os dois primeiros da coluna, já não vamos ter xy igual a y vezes x. Isso aqui é um exemplo genérico, só para... É um exemplo, na verdade não precisava mostrar, mas só para vocês terem ideia que dá para fazer essas contas. Mas querem fazer um caso particular? Vamos ver o nosso em documentos, então, vamos fazer com um caso particular. Tá, 2. Então eu poderia pegar, não precisava ser aquelas matrizes ali, meu. Eu poderia pegar o A igual a 1, 0, 0, por exemplo, e o B igual a 1, 1, 0, 0, e eu já não vou ter quem é o AB e quem é o B vezes A. Só para vocês fazerem essas contas, né? Então, olha só, A vezes B quanto é que dá? A vezes B, vamos fazer a continha? Dá 1, dá 0, dá 1, dá 0. E o B vezes A dá 1, dá 0, dá 0, dá 0. Opa, são diferentes. Acabou-se. Então, realmente, eu não tenho A vezes B igual a B vezes A. Tá? Vamos lá para a nossa tabela. Observação 2. O anel MN de A tem divisores de 0 e para todo N maior ou igual a 2. Mesmo que o anel A não tenha. Então, o fato do anel A não ter divisor de 0 não vai me implicar que a matriz não vai ter divisor de 0. Isso é importante observar. E aqui tem um exemplo comum. Um exemplo fácil de passar para vocês. A outro lá a gente tinha colocado os dois primeiros elementos da linha 1 e os dois primeiros elementos da coluna 1. Agora aqui, para mostrar que tem divisor de 0, é só pegar duas matrizes que são diferentes de 0, x, y, onde eu tenho o primeiro elemento diferente de 0 e o último elemento diferente de 0 na outra. Multiplico as duas, sempre vai dar nula a matriz. Tá? Produtos aqui, sempre vai dar nulo. X vezes y é 0. E o x não é 0 nem o y. Tá? Então, é fácil de observar que não tem divisor de 0. Um exemplo para n igual a 2 eu fiz aqui. Se tu pegar uma matriz, não precisa ser exatamente aquela que eu coloquei lá, mas se pegar uma parecida, né? Eu botei aqui o A igual a 1, 0, 0, 0 e o B, eu poderia ter pego só um aqui, tá? Não precisava ter botado esse um aqui, Coloquei só para ser diferente, mas não precisa. Só um aqui e um aqui, as duas são diferentes da matriz nula, e se tu pegar e multiplicar as duas, fatalmente, tá? O que mais? O que a gente viu até agora? Que para n maior ou igual a 2, nós temos já vários exemplos de matriz. Então, o m, n de z, porque o z é o anel, o n de q, porque o q é o anel, o m de r, porque o r é o anel. Então, são anéis com unidade, tá certo? São comutativos e com divisores de 0. São comutativos e com divisores de 0. Não é comutativo, aliás. Não comutativos com divisores de 0. Matriz não é comutativo, não interessa. Se eu estou em Z, Q ou R. Não interessa. Não é comutativo. Tem unidade sim, porque o Z tem unidade, o Q tem unidade, o R tem unidade, então na matriz vai ter unidade. No divisor de 0, tu pega aquele mesmo exemplo. Aquele mesmo exemplo vale para Z e vale para todos eles. Porque o Z está dentro deles, né? Mais que isso, quando o A é corpo, o M de A não é domínio para igual. Bom, não interessa. O R aqui é um corpo. E nem por isso
e eu vou ter que conseguir mostrar que a matriz não vai ter divisor de zero, por exemplo. Então, acabou, não tem como fazer isso aí. Mesmo que o A seja um corpo, eu não posso garantir nada sobre o meio de A. Bom, a construção de anéis de matriz é importante, pois a partir de qualquer anel fixo A, eu posso construir infinitos anéis, porque é só variar a ordem da matriz. Então eu chego para ti numa prova e falo assim, me dê 15 exemplos de anéis. Eu pego a matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 5 5, vamos ter quantos exemplos eu quiser. Dá exemplos duplos, que eu posso fazer as matrizes em Z, em Q e em E. Então, é só para lembrar que esses exemplos são interessantes. A matriz é uma coisa que eu usado, muito usada. A gente só falou dessas matrizes aí, mas é muito importante. E a gente sempre fala para vocês que o importante mesmo é, num curso ou num conjunto, é as propriedades que ele tem. Então é importante saber que num anel, num conjunto qualquer, seja valendo tudo isso, quando eu passo para o conjunto das matrizes, não vale todas as propriedades. Isso é importante porque às vezes tu confunde, está demonstrando um teorema, um negócio mais complicado, e tu começa a usar essas propriedades. Ah, porque o anel A tem, não tem divisor de zero, então a matriz não. Opa, a matriz é outro conjunto, é bom saber esses conjuntos aí. Pessoal, resolvo mais alguns exercícios e a gente volta daqui a pouco para mais uma aula com outro exemplo, um exemplo do ZN, que é um exemplo interessante. Até lá então.